leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após Outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de uma resenha de um livro que eu estava lendo. Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo de qual livro é, que me fez surtar em alguns por algum tempinho durante a leitura, que é justamente o livro A Heroína da Alvorada, da Win Hamilton. Esse livro aqui é o livro que finaliza a trilogia Rebelde do Deserto, que finalmente encerra toda a história da Amani. Já tem resenha dos outros livros aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês conferirem, mas pra quem me acompanha aqui mais de algum tempo, sabe que a Rebelde do Deserto é a minha trilogia de fantasia favorita. Eu simplesmente amo demais todo o deserto de Miraji, a Amani, é simplesmente incrível esse livro. Mas fazia um bom tempo aí, acho que desde 2017, 2018, que eu não tinha lido o que realmente ele finaliza a trilogia, a história da Amani. E este ano eu finalmente tomei vergonha na cara, né, que eu já tinha um livro aqui na minha estante fazia mais de um ano, e fui ler esse final dessa trilogia. Primeiro, vamos contextualizar aqui toda a situação da Amani. Nesse último livro da trilogia, a Amani ela se vê diante de uma situação muito difícil, porque a rebelião está ganhando força, finalmente a rebelião está caminhando cada vez mais para o desfecho final, que é justamente ali um impasse contra o sultão, realmente ali uma cena de batalha final contra o sultão para tomar o poder de Miraji. Porém, muitas coisas acontecem, o sultão revida ainda mais todos os ataques da rebelião contra ele, e uma grande situação acontece que separam ali os rebeldes, e a Amani se vê ali numa posição em que ela tem que tomar a liderança da rebelião para realmente fazer com que a rebelião não acabe, para continuar com todo esse propósito e ainda tentar reunir todos os rebeldes novamente para finalmente ali dar toda a cena final ali, né, realmente dar aquele ataque final contra o sultão. E é por aí que a história vai nesse último livro. Nós vamos ver justamente a Amani tentando reunir todos os rebeldes novamente, tentando revidar os ataques do sultão, com os rebeldes todos separados, tentando reunir eles novamente e tentando se preparar, tentando ali achar um jeito de destronar o sultão para que a médio príncipe rebelde finalmente se coloque no trono e salve toda Miraji. E com todo esse cenário, claramente que a personagem Amani ela vai se desenvolvendo muito durante essa história. Durante todos os 3 livros nós vemos muito essa personagem se desenvolvendo, refletindo sobre as coisas, refletindo sobre o deserto que ela achava que ela conhecia tão bem, mas que ela vai a cada vez mais, a cada viagem pelo deserto, ela acaba vendo que tinha alguma coisa que ela não conhecia, ela vai conhecendo novas histórias, novas pessoas nesse deserto, e ela vai vendo que o país dela é muito maior do que ela acreditava que era, e ela vai sentindo um amor cada vez maior por esse deserto. E é por isso que ela luta tão fielmente ao lado dos rebeldes, porque ela realmente acredita no propósito deles. Mas nesse livro aqui, a Amani ela precisa se amadurecer ainda mais, porque a luta final está chegando. Não só isso, como a personagem vai percebendo que ela tem um papel muito grande com essa rebelião, e também, sem ninguém para liderar os rebeldes, ela precisa assumir esse papel. Então, com isso, nós vamos ver um grande amadurecimento e desenvolvimento da personagem. A personagem ela vai refletindo sobre as coisas, vai amadurecendo, vai tomando decisões muito difíceis, muitas vezes sozinha, decisões que apenas ela tem que decidir, ela que tem que refletir sobre aquilo, e que vão amadurecendo a personagem e vai tendo ali um grande desenvolvimento de outras pequenas tramas deste livro. Cada vez mais a Amani vai percebendo os sacrifícios que ela precisa fazer em um prol muito maior, que é a rebelião. Algo que também acaba tendo mais destaque nesse livro aqui são as lendas e histórias sobre os Dendis, sobre os Digenis, que são os seres primordiais do todo o universo da Rebelde do Deserto. Ao longo dos 2 outros livros, né, do primeiro livro e do segundo livro, nós também já temos essa presença bem marcante. A Amani vai descobrindo mais sobre esses seres primordiais, vai conhecendo mais sobre as histórias, às vezes vai percebendo que aquela história que ela tanto ouvia, aquela história que era contada para os pequenos, nem sempre é a versão real dos fatos. Vai percebendo nesse livro que não são apenas histórias, que são coisas reais, que realmente aconteceram. São histórias sobre heroínas, sobre salvadoras ali em um momento de guerra. Não só isso, mas também a Amani vai descobrindo um pouquinho mais sobre os seres primordiais, os Digenis. Os seres tão grandiosos que criaram os humanos ali na batalha contra a Destruidora dos Mundos, e do qual ela é filha, né? Porque os Dendis são meio filhos ali de humanos com os Digenis. E a Amani é justamente filha de um deles. E ela também vai conhecer o seu pai. Mas vai ser ali uma coisa bem complicada, bem difícil, porque os Digenis, eles são seres imortais.
eles vivem durante toda a eternidade. Então é claro que eles não entendem completamente os humanos, que vivem por uma pequena parte ali do tempo, que possui uma pequena centelha de todo o fogo ali que os Diginis possuem. Mas será que é possível a Amani, uma mera mortal, compreender os Diginis? Então neste livro nós temos ainda mais destaque com as histórias de Denjinis, que na verdade ninguém sabia que era Denjinis, apenas que eram pessoas que salvaram, pessoas que fizeram ali algo grandioso para salvar a humanidade numa questão ali de guerra, num conflito, mas que a Amani vai fazendo essa conexão, que essa pessoa, ela não era simplesmente pessoa humana, ela era uma Denjini, ela tinha um poder ali, ela era filha também de um Djinni. E é bem interessante porque muitas vezes a história desses Denjinis, não só Denjinis, como também de outros personagens, acabam sendo citadas na história entre os capítulos como uma narrativa mais poética ali, sem ser totalmente ali da Amani em primeira pessoa. Como se realmente a gente estivesse em volta de uma fogueira e estivesse um contador de histórias ali contando toda aquela história. Em toda a trilogia, a questão política é muito citada, desde o começo, desde o primeiro livro, onde a Amani não se via ali satisfeita com os governantes, não se via satisfeita com os aliados que o sultão fez, que tanto maltratavam o povo de Miraji. Tudo isso é citado ao longo de toda a história, é reforçado, e quando a Amani finalmente conhece a rebelião, ela se identifica com eles justamente por isso, porque ela quer um deserto melhor, ela quer realmente ali que o povo de Miraji tenha o que eles realmente merecem. E não tudo isso que o sultão vem fazendo ao longo desses anos ali em que ele está como sultão, que é justamente essa busca pelo poder, que é não se importar com o povo de Miraji, com a própria terra, e simplesmente apenas com o poder que ele possui. Isso no segundo livro é bem citado, justamente porque a Amani ela se vê ali cara a cara com o sultão. Então nós vemos ela matutando ali, será que o sultão é realmente uma pessoa ruim? Será que o Ahmed ele vai ser um sultão ali realmente poderoso, assim, no sentido de que ele vai ter voz firme diante do povo, que ele vai fazer as melhores escolhas, ou ele vai ir pelo caminho mais errado e cheio de ganância pelo poder, como seu pai. Então todos os livros acabam tendo essa questão política muito forte, mas nesse livro aqui isso acaba sendo mais intenso, porque eles estão finalmente naquele ponto final em que o Ahmed vai realmente pegar o trono. Talvez não seja ali uma certeza muito firme na cabeça dos personagens, né, na história, mas eles realmente estão chegando perto desse final. Ou eles conseguem, ou eles não conseguem. E a questão política ela vai tomando mais intensidade de acordo com as decisões do sultão, diante dos ataques da rebelião. Então o sultão ele vai tomando decisões mais firmes e mais cruéis, mais sanguinolentas ali, para tentar retomar todo o controle sobre o povo Mirajin. A Amani vai refletindo sobre isso, sobre as decisões do sultão, sobre como tudo isso é muito mais difícil do que a gente pensa, né, ele que está de fora de todo esse cenário, e se a Ahmed vai ter a força suficiente para controlar tudo isso, para não seguir pelo caminho errado. Mas também a Amani ela acaba refletindo muito sobre a aliança que o sultão fez com os galãs, né, lá no começo de toda a história. Como isso impactou no deserto, como isso impactou no povo Mirajin, que sofreu muito diante dessa aliança, que a aliança não tinha nada, não tinha nenhum benefício diante disso, senão pro sultão. Mas a Amani ela se vê diante de uma situação ali em que ela tem que fazer uma aliança, né, uma aliança é proposta a ela, e ela reflete justamente sobre isso. Como essas alianças no passado não tiveram nada de bom para tirar dali, como na verdade aquilo só pioraram a situação pro povo. E é uma grande reflexão que a personagem tem que fazer ali para tomar a sua decisão. Será que vale a pena fazer uma aliança que vai ser benéfica ali pro momento, mas que pro futuro pode não ser algo bom? Enfim, já deu pra perceber que esse livro aqui ele tem uma questão política muito mais intensa diante de todo o cenário, de toda a trama deste último livro. Mas é algo bem interessante, por mais que na história seja um mundo fantasioso, um deserto, não seja lá muito parecido com o mundo que nós temos hoje, a questão política, a gente pode muito bem se encaixar com a questão política que nós temos hoje em dia. E até mesmo o desfecho final da história é bem interessante, como tudo vai se desenvolvendo, como a autora ela vai unindo toda essa questão política, como ela vai resolvendo tudo isso. É uma forma muito interessante que eu gostei bastante. Eu particularmente não vi isso acontecer, sabe? Então pra mim foi uma surpresa, mas uma surpresa muito boa. Como ela foi finalizando todas as tramas, como ela foi juntando tudo pra realmente dar um final ali pra história da rebelião. E é bem interessante esse final, porque o final ele acaba não sendo muito detalhado na cena final ali de batalha, porque não é a proposta do livro, sabe? A proposta de toda a trilogia, ela tem ali a questão da batalha, ela tem a questão
ali da magia dos Mirajins, dos Diginis, de todos esses seres primordiais. Durante toda a trama, durante todos os livros, a gente percebe que é algo muito maior do que nos é apresentado, que tem muita coisa ali que não é citado porque não faz muito parte ali do contexto da Amani. Então é um mundo ali muito maior do que a gente vê. O livro não é sobre exatamente a guerra, sobre exatamente ali o confronto físico. É mais sobre a questão política, a Amani se descobrindo, encontrando a sua coragem, encontrando o seu poder para ali se sacrificar por uma causa muito maior, deixando de ser egoísta e pensando mais nas pessoas, para realmente fazer esse sacrifício diante a elas, diante de situações muito difíceis. Não só a Amani, mas como outros diversos personagens que também se sacrificam, que também deixam ali a sua vida para lutar pela rebelião, por um país melhor. Todos os livros, no fim, são focados sobre isso. Então, na cena final lá da batalha, não é aquela coisa muito detalhada, porque esse não é o foco da autora. Mas isso nos é recompensado porque no final nós sabemos ali o que acontece nos próximos 20 anos depois do fim do livro. Nós sabemos um pouquinho do que acontece com os personagens, nada muito detalhado, mas também o que acontece com Miraji. E eu gostei muito de nós termos toda essa questão de falar o que aconteceu depois, porque é algo que a gente fica curioso pra saber o que aconteceu depois do livro. Então eu gostei bastante da autora não ter focado tanto na batalha em si, mas ter nos trazido esse acontecimento do depois, do que aconteceu depois, mesmo não sendo muito detalhado, matou aquela curiosidade e foi algo bem interessante ali de ser falado, de ser citado pela questão política que o livro traz. Há rumores de que a autora vai escrever uma outra série sobre um personagem que aparece nesse livro, nesses 20 anos depois do final de A Heroína da Alvorada. A Heroína da Alvorada encerra essa trilogia muito bem, com uma Amani muito mais forte, muito mais poderosa, que enfrentou todos os seus medos, sacrificou muita coisa em nome da rebelião, em nome de uma Miraji melhor, uma nova Alvorada. Eu vou deixar o link do livro de toda a trilogia na Amazon aqui na descrição pra vocês conferirem esses livros. Toda a trilogia é publicada aqui no Brasil pela editora Seguinte, numa edição simplesmente maravilhosa, cheia de detalhes. Você pode conferir aqui no link da descrição, adicionar no seu wishlist, ficar de olho aí porque a Book Friday está chegando na Amazon. São alguns dias ali de muita promoção no site, então aproveite também, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. Me falem aí nos comentários qual é a sua fantasia favorita desde que eu li A Rebelde do Deserto. Ela está no topo, competindo ali bem acirradamente com Six of Crows. São as minhas fantasias favoritas, vocês sabem. Mas me falem aí se você já leu A Rebelde do Deserto, o que você achou ali sobre esse desfecho de A Heroína da Alvorada e qual é o seu livro favorito dessa trilogia. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações também, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal e tem muita coisa boa vindo por aí, então já se inscreva para não perder. E eu vejo vocês no próximo vídeo.